a teoria do Chris Thomas é mais louca ainda sobre a arca. Por quê? O Chris Thomas ele desenvolve uma teoria, que aí é ufológica, né? Que é o seguinte. Mais ou menos no ano 1776... Por que 1776? Eu vou explicar. Determinados seres alienígenas malignos conseguiram chegar ao planeta Terra. E eles montaram uma ideia que era a seguinte: nós, para dominarmos a Terra, iremos nos passar como os deuses que criaram os humanos. Vamos dar uma sacaneada neles e enganar, né? Só que aí eles perceberam que isso teria que estar no registro fóssil. No registro arqueológico. Não tem essas evidências que os seres humanos foram fabricados por alienígenas. O que eles fizeram? Eles teriam adulterado o registro fóssil. Criado registros fósseis fake. Para dizer que eles são os criadores. Quais registros fósseis fake são esses? As pedras cuneiformes lá dos sumérios. Por quê? Porque eles seriam os deuses Marduk lá da Suméria. E aí vem aquela teoria dos antigos astronautas, né? Do Von Däniken, do Zecharia Sitchin, que os seres humanos já eram como se fossem macacos, aí esses Anunnaki vieram, e os Anunnaki queriam extrair o ouro da Terra e evoluir os macacos, transformando em seres humanos para botar para trabalhar para eles, né? Vai extrair ouro pra gente aí, né? Vocês são os peões aí. Então, aí criou essa ideia de que quem fez a evolução do macaco pro homem foram os Anunnaki, eles são os deuses que criaram a gente, então. E essa ideia, ela foi... Por que foi em 1776? Quem teria começado a divulgar essa ideia foi o Meyer Rothschild e o Adam Weishaupt, que foi o criador dos Illuminati na Bavária, na Alemanha, que criou em dia 1º de maio de 1776. Então, esses alienígenas teriam escolhido um grupo na Alemanha, os Rothschild e o Adam Weishaupt, para criar uma sociedade secreta cujo objetivo era colocar esses seres como os criadores e salvadores da humanidade, para a gente cultuá-los e recebê-los como os nossos deuses criadores. Não é a mesma história lá do problema dos 3 corpos? Não é que eles escolhem uma elite global e eles falam, tem dinheiro à vontade, só que vocês precisam dizer o que para a humanidade? Que nós viemos para salvar, não para dominar. Só que ao mesmo tempo que eles estão dizendo que nós somos amigões, viemos para ajudar vocês, eles estão destruindo o avanço tecnológico humano para os seres humanos não destruírem os alienígenas depois de 400 anos numa guerra aberta. Então eles não são amigos, pois estão sacaneando a humanidade. Só que eles criaram uma elite poderosíssima global para passar essa ideia através da cultura, da arte, do cinema, da literatura, para convencer as pessoas de que eles são os salvadores e estão vindo para salvar. Então a história é muito parecida e interessante, né? Só que aí, onde entra a Arca da Aliança? A grande questão é que esses Anunnaki teriam forjado o registro arqueológico e fóssil, mas existe uma espécie de blockchain do mundo espiritual em que tudo que acontece no universo fica registrado numa biblioteca, como se fosse num hash lá, num blockchain, que mexe uma peça e não tem como, tudo que acontece está permanentemente registrado. Então, você pode estudar a história da humanidade e ver essa mentira, mas se você conseguir acessar o registro acástico, que é o nome disso, você vê que a história é mentira, que você acessa a história real. Onde entra a arca? Segundo o doidão Chris Thomas, a única coisa capaz de editar o registro acástico é a Arca da Aliança. Cara. Que aí ele falou, cara, se a Arca da Aliança cair em mãos erradas, a gente não vai saber mais quem é o Deus Criador, qual é a verdade, de onde veio o universo, que aí tu adulterou o mainframe da parada, você adulterou o registro oficial. E ele falou que por isso que Deus sumiu. Porque esses seres espirituais ou alienígenas tentaram achar a arca para editar o registro acástico e colocá-los eles como os criadores dos seres humanos. Que doideira. É muita loucura, né? Mas dá um filme maneiro, né? Porra!